querendo conhecer um pouco mais sobre a Physis. O que é a Physis? O que engloba toda a Physis? Na verdade, a Physis, ela foi uma transição da pessoa física para a jurídica, né? E eu acho que veio muito a calhar num momento de transição da minha vida que foi a construção. Chegou um momento da minha vida que o que leva, né? Você disse assim, você pensou em ser jurídica? Não, foi acontecendo. Então, chega um momento que o movimento da minha vida aconteceu que eu precisava me tornar uma pessoa jurídica, porém eu também tive um grande encontro com uma grande profissional que hoje é minha melhor amiga, né? É incrível isso. E que antes disso acontecer nesse papel, é uma pessoa que trabalhava com imagem profissional e que, corajosamente, eu falei assim, a gente conversando, eu falei, o que é isso aí? Vamos. Ela falou, não, eu faço isso. Eu falei, deixa eu aprender o que é. E eu nem sabia o que estava, porque imagina dar um salto sobre esse, né? É um outro modelo mental, eu era autônoma, psicóloga, né? Que fazia prestação para outras empresas e tinha meu CNPJ e poderia... Professora, dei aula no Centro Europeu, dava aula em outras disciplinas em outras universidades, como em pós-graduação e tudo. E tinha meu consultório, participava como parceira e aí surgiu. Porque o combo disso tudo, né? Era poder ser a minha representação, né? E nessa consultoria de imagem, nessa transição profissional, que foi o encontro com essa profissional, foi esse aprendizado. E confesso para você que por um ano, eu acho que eu fiquei fazendo isso sem saber o que era. Eu falei, mas eu sou a Aline, Physis, Aline, o que é isso, né? E na verdade, foi essa integração, né? E na verdade, é o que eu vendo, né? Se eu for dizer assim, toda a construção disso tem a tradução do que foi a minha construção, da minha carreira, mas poder traduzir o que eu acredito, que é mudança, aprendizagem, é mudança de comportamento e conduta e saúde mental, né? E eu pude ter a oportunidade profissional, que até então eu brigava, né? Lembra do momento que eu brigava? E que foi o grande presente da minha vida, que é conciliatório. Eu estou no palco de um consultório clínico, mas eu estive na arena organizacional ou como funcionária. Eu estive em organizações no Brasil inteiro, como consultora, como facilitadora, como coaching. Eu estive como professora, eu estive como formadora de educadora emocional. Que presente! Eu estive com tanta gente e com tantos processos, em tantos workshops, em tantos cenários. Trabalhei com casal, trabalhei com família. Até profissionalmente eu comecei trabalhando com criança para poder escolher. Fui fazendo transições profissionais. Eu estive em tantos lugares e tantas aprendizagens. Tanta bagagem, o que eu vou fazer com isso? Né? Assim, por que eu briguei, né? Porque eu sou aquilo que eu vivi, aprendi. E todo esse aprendizado, esse conhecimento, nada mais foi, nada mais é, né, que toda uma base. E eu tenho uma outra amiga, né, que eu conheci como colega, que eu admiro também, a Laucemir, também, que foi uma pessoa que traduziu a da imagem, é a Michele Tomé, mas a Laucemir foi uma pessoa que falou assim, ela é uma profissional sistêmica. Eu falei, sistêmica? Como é que é isso, né? Porque a gente fica dando nome pra gente. E é verdade, porque ao final, quando a gente vai se integrando e vai entendendo esse tal... Mas isso é uma conciliação, e acredito até pela minha idade, né? A meia idade também vai trazendo isso. Eu falei, puxa, é possível. Então, eu posso me traduzir nisso. Eu quero estar com pessoas, eu quero estar em tantos palcos para poder, porque eu acredito nisso. E que é o que eu acredito em mim. Essa conexão com o potencial, porque eu acredito em mudança. Eu acredito em pessoas, eu acredito que as coisas podem mudar. Tanto é que as minhas formações na sequência, dentro da análise transacional, né? Que foi... depois dessa grande virada do coaching, foi um encontro na análise transacional, que depois foi para análise transacional educacional e depois foi para a área das TCCs, né, que foi a área da clínica, e hoje neurociência e ciência positiva, que é o que está acontecendo. Que foi essa coisa de o potencial é no aqui e agora, é você poder tomar decisões, é você poder mudar a sua vida, é você poder tomar as rédeas em qualquer momento, é você se empreender na vida e aprender. O adulto aprendendo, é a autonomia. Falei, cara, é isso, né? A educação emocional, né? A análise transacional traz isso muito forte, né? Como sair do seu script, é você poder decidir, é você ter autonomia, ter consciência, tantas outras coisas, com instrumentos, com ferramentas, com a educação emocional muito forte. E o que eu faço, né? Depois eu comecei a fazer isso numa outra metade da minha vida, você paga
estar com as pessoas querendo o quê? Educação emocional. Educação emocional. No final das contas, o Falei, combo poxa todo vida. está resumido E na nisso, verdade né? as pessoas precisam aprender, a gente precisa aprender a se tratar bem. É simples. E se conhecer, né? É simples, mas é o que mais se precisa. Nós estamos numa era onde é preciso aprender a se tratar bem. É preciso ser elegante. Mas a elegância não é ostentação. A elegância é outra coisa. Inclusive no tratamento. Em se tratar bem. Eu comigo mesmo, né? Eu poder aprender a me tratar bem. E esse é o princípio de tudo, porque não vamos confundir. Tratar bem eu sou arrogante porque eu sou melhor que você, né? É eu me tratar bem, eu ter autocompaixão por mim, eu contar comigo, eu confiar em mim, eu ter amor próprio, eu ter confiança em mim. E aí eu posso ir para você, né? A gentileza, a bondade, a compaixão, a gratidão, né? Poxa, né? E aí isso é com filho, isso é com colega, isso é com funcionário, né? Isso, quem não entender isso, né, ao longo da vida, né? Ser humano, né? Ser humano mesmo. E aí o que eu tenho entendido e o que a gente tem conversado com colegas que têm a mesma crença e que acreditam da mesma coisa que eu, assim, que tem pessoas maravilhosas e que a gente tá junto nisso, nessa caminhada, assim, que é acreditar nisso, né? Que a mudança é isso, e você tem que estar junto com essas pessoas, assim. Então a gente batalha muito, e não é utopia. Não é utopia, eu acho que isso está acontecendo, estudando cada vez mais, estando mais presente na ciência, isso é ciência. Organizações que trabalham com o bem-estar do seu funcionário e o líder autêntico, ou o líder que impacta isso, vai trazer não só resultado, não está só no palco também das empresas e das organizações, está na sua casa, está na sua vida. Então eu acredito assim que eu cheguei e vai se caminhando o conhecimento. Não é só isso, né? O conhecimento, ele é incessante, né? Você vai caminhando para isso. Mas o que eu acho, para mim, um grande presente é poder estar contando isso para você com alegria. E eu faço isso com alegria. E, dá para perceber, dá para sentir. E claro que, como eu te disse, com momentos, muitas vezes, com briga. Mas isso fez parte. Até para poder contar para você e saber fazer isso quando alguém chegar para mim, como chegam, às vezes em caos, né? E dizer assim, meu Deus... Eu não sei o que é isso. Eu falei, eu sei o que é isso. Eu sei. Eu posso te responder, já passei por isso. Às vezes eu posso nem se responder, a gente pode ser empático, né? Sim. E eu acho que é isso que é verdadeiro, né? A gente não pode dar suporte, assim, quando você vai buscar um profissional, acho que no mínimo a grande autenticidade é você encontrar essa sintonia com o outro, que pelo menos alguém sabe o que é, né? Você não precisa dizer o que é, mas tem uma sintonia. E uma verdade do que eu acredito na mudança. Existem pessoas ainda que eu acredito que é isso, você precisa querer. E sim, a grande maioria que eu cruzo, graças a Deus, me ensinaram e me ensinam e eu sou testemunha, querem muito. Poucos não querem. Poucos não querem. Isso é muito bom de saber, né? Porque a gente começa a acreditar mais na humanidade, né? Assim, de um modo geral, as pessoas estão um pouco desacreditadas do ser humano. Me diz uma coisa, Aline, qual que é a principal área da Physis, no caso? Você falou em análise transacional. É a área principal da Physis, e fala um pouquinho também sobre análise transacional. Estou querendo saber qual que é a área que a Physis mais atua. Na verdade, eu trabalho com metodologia, né? Dentro do consultório existe uma metodologia de trabalho. Então, com os meus clientes, eu estou trabalhando muito com a metodologia ligada com as TCCs, o esquema, né, da terapia cognitiva comportamental, o esquema, né? Não tem como a gente não beber das outras formações que eu tenho, que é sistêmica, a própria análise transacional, mas eu não tenho a formação clínica em análise transacional, mas a análise transacional traz muito a questão dos instrumentos e da questão da educação, né, desses instrumentos de relação e comunicação. Eu trabalho muito em workshops. Então, quando eu trabalho com grupos e todos os meus workshops que eu lanço ligado a... Esses grupos que você fala são empresas? Seja dentro de empresas, se me pedem workshops específicos, ou se eu vou trabalhar desenvolvimento interpessoal, ou relacionamento, ou autoconhecimento. Então, existem alguns que vão ser lançados, até orientação de pais, está muito ligado com a metodologia da análise transacional. E também, paralelo, eu uso a metodologia das TCCs também. Então... Vamos por partes, então. Peraí, para eu poder entender e acompanhar. O que é a análise transacional? A análise transacional é uma teoria, né? Uma teoria
com uma base filosófica, né, do Eric Berne, que tem instrumentos e ferramentas que vão te ensinar, te auxiliar, né, a um aprendizado de adulto, a você melhorar a sua comunicação, sua relação, te levar ao autoconhecimento. Então, e análise transacional hoje tem grandes áreas de formação, organizacional, clínica, educacional, da saúde e social. Então, são 5 grandes áreas. Eu tenho a formação em educação e organizacional. E eu posso trabalhar, então, como organizacional e na área de educação. Essa área de trabalho com pais e adolescentes, você gosta disso? Como é que nasceu isso? Como é que é esse trabalho para você? Foi, de novo, uma transição. Isso eu tinha um desejo lá atrás. Quando eu dava aula, eu fui trabalhar no IEL. E eu fui trabalhar para projetos ligados a pequenos aprendizes, que grandes empresas do Paraná faziam esses projetos para que a gente preparasse. Então, tinham projetos de treinamento, eram 2 anos, 3 anos, que preparavam para eles irem para a empresa, estudarem e se formarem técnicos. Então, assim, era muito lindo. E os adolescentes. Os adolescentes, né? Então, eles tinham um emprego, né? Eles faziam esse curso técnico e eles iam para as empresas e estudavam. E eu dava módulos nisso. E naquela época eu também não era mãe, né? Ainda. E a adolescência sempre me fascinou. E eu me lembro que na hora dos convites, eles falavam até assim, quem gosta de trabalhar com adolescente? Eu sempre gostei de adolescente. Então eu dava módulos de primeiro emprego, de autodesenvolvimento, e eu sempre me dei muito bem com isso. E eu me lembro que ao trabalhar com criança, depois que eu desisti da área da criança, porque é uma questão até de perfil e tudo, trabalhei anos, mas fui fazendo a transição, eu falei, um dia eu quero trabalhar com um adolescente. E eu passei anos faço clínica de adultos e de casal, mas a adolescência sempre ficou na minha cabeça. E depois que você vai para uma área profissional, que você vai para uma área de coaching, ou que você também, que é profissional mesmo, que você vai para dentro de uma empresa, e principalmente quando você começa a entender que um dos nossos problemas na nossa vida também tem a ver com os nossos educadores, né? Que é uma responsabilidade tão grande ser pai e mãe, eu falei, cara, e a adolescência é onde forma, né? Tá ali os grandes potenciais também. Eu quero trabalhar com a clínica. É o divisor de águas, né? Eu acho a fase primordial, né? Porque tem a infância e a adolescência onde você aprende a ser adulto, é a saída da infância pro adulto. E é uma fase incrível, né? E é uma das fases, assim... E eu me especializei, porque para adolescência você também precisa se especializar como psicólogo, né? Então, quando eu tomei essa decisão, e vindo da AT, que trabalhava muito a questão da relação, de como se constitui esse ser do círculo virtuoso, das relações virtuosas, positivas, da cooperação, da autoestima, do amor próprio, de você criar potência, de você ser uma pessoa incrível, né? Então, com tudo isso, eu falei, vamos atacar o público, né? Porque dentro de um atendimento de adolescente, você tem um método diferente. Então, eu fiz a formação de adolescência, né? Então, em TCC, infância e adolescência. Eu tenho formação sistêmica, que já era uma formação antiga, que é com famílias. E ainda trabalho com workshops eu trabalho porque parte da metodologia de atendimento de adolescente é treinar, eu não gosto muito da palavra treinar, mas é orientar pais, e também eu gosto de fazer workshops de orientação de pais, de desenvolvimento de pais, e porque eu acredito nisso, e eu tenho tido respostas muito positivas. Tem pais que são especiais mesmo. Eles vêm porque eles têm essa coisa de prevenção, de cuidado. Porque pai não é perfeito e mãe não é perfeita, né? Não vem com manual de instruções, não. Né? E adolescência, assim, você dorme Inclusive, se você desenvolver um manual, eu compro, tá? Não existe, menina, não existe. Mas eu acredito numa coisa. Tem uma coisa que existe, amor. E o amor é isso, o amor cura, o amor salva, o amor fortalece. E é isso, né? Então, eu tenho tido muito mais, como terapeuta, presenciado, seja na procura, na busca e na orientação, pais muito mais cuidadosos, muito mais preocupados com isso, mas é um desafio hoje, pensando, porque é dos pais a tarefa, né? Preocupados em aprender. De atender um problema já enraizado, ou preocupados com a profilaxia de não crescerem adultos problemáticos? Quando vem pela adolescência, já vem porque tem uma coisa que é muito mais até relacional. Como que eu lido com ele, porque era de um jeito, era carinhoso, era querido e tal, daqui a pouco é isso, né? E tá se transformando nisso. E às vezes porque existem
coisas muito ligadas a transtornos de humor mesmo, né? Ansiedade, depressão, e que necessariamente eles não têm. Então, tem a questão das próprias condutas da adolescência, como também da própria forma de como... Porque a adolescência de um filho mexe com os pais, né? Então, é bem importante essa educação. Então, eu também estou tendo uma resposta muito positiva, inclusive na relação com os pais. Às vezes, fica muito mais na orientação com os pais do que da própria terapia. Os clientes ganham alta e os pais ficam, no sentido de buscar a orientação, né? Porque não é a terapia dos pais, mas na orientação. E são, às vezes, atendimentos emocionantes, assim, né? E o workshop de pais era um que estava programado agora para o semestre, mas com a epidemia, né, com a pandemia, e vai ser preciso ser reprogramado, enfim. Mas existe, assim, um projeto bem bonito e incrível, e solicitações, assim, já de pessoas com demandas para isso. Que legal, que legal. E eu tenho um filho adolescente, né, que me inspira. Eu acho que aí começa, daí talvez a pergunta, o que me inspirou? Foi a adolescente que eu fui e o meu filho. Meu filho é algo que me inspira na vida. E acho que todas as coisas de me tornar uma pessoa melhor, com mais saúde mental, e todas as buscas que eu tenho feito na minha vida, tinha uma para a Aline antes do Eduardo e para uma Aline depois. Então, o meu filho é a minha fonte também propulsora de amor e não só de ser essa mãe ideal, mas de uma pessoa melhor no mundo, para que ele possa ser ele mesmo, ser mais autêntico, ser mais feliz, ser mais autônomo, ter mais segurança, inteligência emocional, autoestima, que ele me supere, né? Que ele possa lidar e ter enfrentamentos na vida, lidar com frustrações, que ele possa construir o caminho dele, contando, né, com autoconfiança, mas sabendo que ele pode contar comigo, assim, com menos complicação para a vida dele, né? Então, acho que isso é algo, assim... facilitador. Motivador também. Que legal. Aline, falando dentro desse assunto, né, de educação, de desenvolvimento, a educação emocional, ela é um facilitador para a pessoa ter desenvolvimento no trabalho, ter desenvolvimento pessoal, ter desenvolvimento familiar? É essencial isso na vida do ser humano? Tati, vou te dizer assim, bem básico. Autorregulação ou autocontrole é o básico de todas as outras competências e habilidades. Quem não tem isso, é um problema sério. Se você for estudar liderança hoje, em termos de atualidade, porque se pensando em liderança, estou pensando só em liderança agora, se falar nisso, se pensa inclusive de competências necessárias para um líder. Qualquer parte na vida, quem não tem autorregulação ou não tem essa condição, vai ter problema na vida. Ponto. Um pacotinho de problemas. Na vida, porque todo o enfrentamento que nós precisamos lidar tem a ver com relação. Então, o enfrentamento diante de situações de crise, de situações de frustração, de situações que as coisas não saem do jeito que a gente quer, de pessoas deselegantes, de pessoas agressivas, de situações que, se a gente for perder o controle ou não for, a gente não vai conseguir usar as nossas outras grandes competências e nem se manter estabilizado, né? Porque todos nós temos as nossas disfuncionalidades na vida, mas com certeza, se a gente não tiver aprendido a nossa regulação emocional, fica difícil viver. Quando você fala regulação emocional, autocontrole. Eu posso entender... Autocontrole, conhecer as emoções. Sim, eu posso entender que todo ser humano, então, ele não existe um ser humano que tenha estabilidade emocional em 100%, ou seja, se a regulação é por conta de ter um desequilíbrio natural da natureza humana sempre? Não existe 100%, né? Eu não sou 100% perfeita, eu não vou chegar a 100% em autoestima, eu não vou ser 100% calma, né? Agora, 100% estourado sim, porque tem gente que comete atrocidades. Mas eu posso, a autorregulação, o autoconhecimento das emoções, né? A educação emocional, eu saber o que eu estou sentindo agora, saber o que eu estou pensando, tomar uma decisão, né? Então, eu posso ter, sim, claro que hoje o mal social é a ansiedade, a depressão, e se eu estou acometido por isso, às vezes eu tenho uma disfunção química, e eu preciso estabilizar meu humor, enfim, eu preciso fazer terapia, mas
Quanto mais eu conheço o que está acontecendo comigo e mais eu tenho um pensamento e eu posso tomar uma decisão na minha conduta, isso é autocontrole, isso é regulação emocional. Agora, se eu vou no impulso, tô com raiva, vou e te chuto, vou e grito com você, bato no cachorro, xingo o vizinho, aí, e isso ser, né, porque dias difíceis todos terão, né, problemas, frustrações, tem coisas que não acontecem do jeito que a gente quer, nós vamos perder, nós vamos cair, vão acontecer coisas difíceis. Então, o enfrentamento tem muito a ver com esse autocontrole. Isso é um aprendizado. Isso é um aprendizado que também se ensina desde pequeno, né? Ao longo da vida. E não se esqueça que conduta é copiado desde pequenininho também. É impressionante, né? Você fala assim, fica quieta, não grita, né? Então, a gente também está ensinando como se faz. Na transformação do ser humano, na transformação das pessoas, de que forma que a Physis trabalha isso? Se você for pensar, nós temos a metáfora Physis, né? O nome Physis tem a ver com a mitologia. Se for olhar, a Physis, quando se fala em mitologia, é uma força que está em nós e que mesmo que a gente não queira, ela é uma força que nos traz vida e movimento. Então, qualquer hora, a nossa Physis virá e vai nos pôr em movimento e vai nos transformar e vai fazer com que a gente vá, se transforme, tenha vida, né? Esse é o motor da vida, né? Então, dentro da mitologia existe esse conceito. E quando se traz para o que eu acredito que quando a gente está conectado com a nossa potência, né, e quando a gente consegue, com potência, com aprendizado e fazer mudanças, mas principalmente cada vez mais conosco mesmo, né? E podendo saber lidar com esses enfrentamentos, porque para a gente conhecer nossa coragem, a gente tem que conhecer nossa fraqueza, nossa alegria, nossa tristeza. Pô, a gente tem que passar pelas situações da vida, né? Saber que tem o escuro, mas também tem o claro. Então, isso não é não é rápido e não é mágico. Mas a Physis é isso, é isso que a gente busca. Quando a gente está lá no fundo do poço, no escuro, quando tudo está negro, quando a gente não está vendo saída, a gente busca isso. É essa força que faz com que a gente levante e vá. E nem sempre a gente vai ter isso de cara, isso vai vir depois, né? Então, quando você fala isso é a metodologia, isso é algo que eu acredito. É isso que quando eu recebo alguém ou quando eu vou montar um programa, quando eu penso em algo, está muito ligado em ter... ir com esse objetivo, despertar. Ensinar a pessoa a viver? Nem sei, não é nem ensinar, é um despertar, né? É fazer um convite, é estimular isso, né? Com o método, com a ciência, né? Não existe magia, mas sendo esse profissional, essa ponte que vai poder ofertar isso, mas não só um método, mas vai ter um ser humano lá também que acredita no que faz, que vai ter um método com uma ciência, com ética, né, com amor no que faz, apoio, com suporte, né, com a questão desse suporte, medindo resultados também, e aí isso seja na clínica, seja dentro de uma organização, dentro de um grupo de aprendizado, com muito respeito ao ser humano que está ali, a sua história, a sua vida, né, respeitando o seu tempo, respeitando as suas defesas, né, mesmo que a gente não possa ter acesso e não conhecer, cada um é cada um na sua singularidade, né? E principalmente poder que a pessoa entenda e aprenda no seu tempo que ela é mesma, porque não é simples isso. Isso é libertador, é você ser bom na sua pele. E isso é um processo na vida. Com certeza. Né? Bom, já conheci aqui a Aline mãe, a Aline profissional, né? Algumas frentes da Aline adolescente, a Aline estudante, a Aline professora. Eu quero que você fale agora, deixe uma mensagem, todas essas Alines, né, que foram construídas ao longo desses anos, deixe uma mensagem para as pessoas que estão te ouvindo agora. O que você está deixando de legado no mundo? O que você está deixando com a Aline? O que a Aline está servindo no mundo? Eu estou querendo saber, ouvir de você algo motivador para essas pessoas que estão te ouvindo agora. Se fosse pensar assim, bem do coração, assim, de coração para coração, é assim, não desista de você. E o tesouro está dentro de você, não está fora. É isso. E você tem muita coisa boa. Cada um em si tem muitos tesouros. Pode ser que eles estejam aí escondidos de você mesmo.
E não acredite se alguém disser para você que você não é bom o suficiente. E talvez essa voz é sua. É sua. Então, eu acredito que o maior amor é o amor que a gente tem quando a gente necessita da gente mesmo, quando a gente confia na gente mesmo, quando a gente está conectado com a gente mesmo, né? E quando a gente tem muito amor para dar, porque o problema não é os outros que não sabem receber o nosso amor. A gente também não pode escolher pessoas que não sabem receber. Mas é muito bom ter amor para dar. É muito bom ser uma pessoa de amor. E é muito bom acreditar na vida e no amor. E às vezes a vida é escura, e às vezes traz obstáculos, mas eu acredito nisso, que o que a gente não sabe a gente aprende. E demais. Olhe para o lado, porque a gente tende a olhar para quem não dá, para aqueles que reconfirmam que a gente não dá, mas olhe para quem está do lado, que está ali, que está aberto, que tem amor, que você admira, que vai te ensinar, que vai abrir a porta da sua casa. Tem muita gente boa no mundo. Tem muita gente legal, tem anjos na vida. Então eu acho que é isso, a gente poder sair daquela coisa, porque quando você está assim também parece que todo mundo tá... Não, tem muita gente bacana. Também a gente também precisa pedir amor para quem tem para dar. Então, eu acho que é isso, assim. E tem profissionais importantes, tem livros, tem autores. Eu sempre digo para os meus clientes, assim, se você não consegue traduzir o que você sinta, alguém já traduziu para você. Ou é um escritor, ou tem uma frase, ou tem uma música, ou tem uma poesia, ou tem uma imagem. Procura. Alguém já traduziu o que você sentiu, já é um começo. Então, quando a gente sabe algo assim, já dá uma pista, isso é algo bem importante. Existem recursos. Existem. E não desista de você, assim. Esse é o principal. Porque quando a gente desistiu da gente, querido, aí a coisa tá feia. Muito bom. Gostei muito, Aline, gostei muito da nossa conversa, gostei muito de conhecer um pouco mais de você. Tô toda arrepiada agora com essas palavras aqui no final. E é isso, a gente conversei aqui agora com a Aline Carvalho, psicóloga, mãe, coach, enfim, todo um aprumado que vocês viram aí de experiências e de conhecimento, que eu gostei muito de saber um pouco mais.